eu só tenho mais 6 minutos. Porque depois tem que acordar o Levi, senão ele não vai dormir de noite. Já tem quase 3 horas. Não, já tem 3 horas. Já tem muitas horas que ele tá dormindo. E já é a segunda vez que ele tira uma soneca longa assim, hoje. Enfim, vocês querem ver? Vou mostrar ele. Olha que bonitinho. Enfim. E aí foi isso. Aí depois a gente foi pra sala pro quarto da maternidade, que é onde a gente ia ficar hospedados. Aí o tempo de receber a alta. E, gente, é muito estranho a sensação de não estar mais grávida. É muito esquisito. Eu não sei se eu vou saber explicar. Eu já tinha visto muita gente falar sobre isso, mas eu não tinha a menor ideia que era assim. O jeito que as outras pessoas explicaram, que eu vi na internet, não me deu a ideia de que era o que eu senti. O que eu senti foi que a minha barriga tava murcha. E realmente ela tava. Eu tava ainda barrigudinha, mas ela tava murcha, tipo como se tivesse um monte de mochiba dentro. Era difícil respirar, porque como eu tava muito barriguda da gravidez, o meu diafragma tava muito apertado sempre. Eu tava com um fôlego pequenininho, curtinho. Quando o Levi nasceu, né, abriu de novo, sei lá, tipo, deu espaço. Eu não conseguia, era como se eu tivesse com os músculos que precisam trabalhar pra eu respirar, estavam fracos, tinham perdido a tonicidade muscular, tava tipo como se eu fosse uma pessoa que fazia academia e de repente fiquei 9 meses sem fazer academia. E depois fiquei com o músculo fraco, eu não tava conseguindo puxar o ar direito, assim, porque parecia que eu tava vazia, e aí parecia que eu não tinha, assim, não sei explicar. Mas eu tava muito esquisita, é muito estranha a sensação de estar, tipo, vazia. Parece que tá tudo meio solto por dentro. O equilíbrio fica esquisito, porque do nada eu perdi muito peso da barriga, né? Eu perdi... Olha, na minha gravidez toda, eu engordei 18 quilos. E o Levi nasceu com quase 4, eu devo ter perdido mais uns 2 de líquido amniótico. Então, assim, pelo menos uns 6, 7. Ela tem a placenta também, pelo menos uns 7 quilos aí do nada, tirou. Então, meu equilíbrio tava super esquisito. Sobre os 18 quilos eu já perdi quase tudo, falta só uns 2. E muito era retenção de água também, mas enfim, esse peso da barriga, de repente, de umas horas pra outra, assim, já diminui de uma vez. Então eu não tava conseguindo andar direito, não porque eu tava com dor nem nada, mas porque eu tava me sentindo desequilibrada. O meu peso tava desequilibrado. Acho que o Levi acordou. Acordou? Será que ele volta a dormir? Parece que voltou. Tá, vou terminar de contar rápido. Pós-parto é estranho, a gente fica desequilibrada. Aí depois que passou totalmente a minha anestesia, começou a doer. Eu tive 2 lacerações. Teve que dar ponto, eu esqueci de contar isso na hora do parto, né? Depois, quando o Levi tava lá com os cuidados lá com o Ruban, que ele ficou uns 5 minutos, nesse tempo o ginecologista já me fez os pontos aí de sutura. E aí eu não senti nada, mas aí depois, no pós-parto, foi muito desconfortável, doeu os pontos de sutura. É uma região muito sensível, né? Então, realmente é uma dor chata que incomoda. Não foi uma dor insuportável, é uma dor chata que incomoda. O lugar onde o anestesista tinha me furado várias vezes pra tentar me dar anestesia lá na hora que eu tava louca, tava doendo demais, eu tava com dificuldade pra deitar, eu tava com dificuldade pra encostar minhas costas em qualquer coisa, porque minhas costas estavam doendo muito das furadas da agulha. E eu acho que de desconforto no pós-parto imediato foi só isso que eu tive. É super estranho. Quem quiser mais detalhes dessa parte eu posso contar. Mas é muito estranho e você fica assim, meio nojenta, sabe? Eu nunca fui de ter nojo, eu nunca tive nojo de nada assim que é da saúde íntima feminina. Não tenho nojo de sangue menstrual, não tenho problema nenhum com nada desse tipo. Mas é meio esquisito, assim, sabe? Continua saindo tipo um líquido
meio blé. Depois do parto, eu fiquei com esse líquido uns 3 dias, com mau cheiro, assim, meio estranho. Eu achei meio nojento. O Levi tá acordando de novo. Dormiu de novo. E que mais? O pós-parto, o que eu tenho a dizer sobre ele, sobre o pós-parto imediato, é que é uma recuperação de um desgaste físico muito grande. É uma recuperação que em si não é difícil. A recuperação do parto normal, pra mim, pelo menos, não foi difícil. O que é difícil é você ter que cuidar do neném ao mesmo tempo. Porque quando você, vamos supor, sofre um acidente, ou sei lá, faz uma cirurgia, no seu período de recuperação, você foca em você e na sua recuperação. Quando tem um nenenzinho que acabou de nascer, que é muito mais frágil do que você, o seu foco, por mais que tenha toda a equipe dando apoio, por mais que tenha o tio Roban, eu acho que deve ser instintivo, não sei. Você não consegue se priorizar na hora, você não consegue pensar, tipo, não, eu estou aqui recuperando, então vou ficar quietinha. Não tem isso. Tem que cuidar do neném. Então eu achei meio difícil, assim, as posições pra sentar, pra levantar, pra deitar, tudo era meio desconfortável, tudo doía, mas tinha que fazer mesmo assim, porque eu não queria não cuidar do neném. Então, assim, essa parte é meio complicada, mas eu acho que faz parte. Eu recomendo, assim, quem tiver interesse em ter parto normal, eu recomendo viver isso, não delegar o cuidado do neném pra outra pessoa, porque pra outras pessoas, assim, que não seja, sei lá, tipo a mãe e o pai. Porque esse primeiro contato com o nenenzinho, quando ele é bem pequenininho, bem frágil, é a coisa mais gostosa. Eu acho que é um momento, assim, de passar muita segurança pro neném, de passar muito afeto, que ele acabou de chegar no mundo e é um momento muito mágico. Então, assim, realmente eu recomendo quem tiver parto normal, apesar das dificuldades aí do pós-parto imediato. Pra quem tem cesariana, eu não tô falando porque eu não sei como é que é, não tô falando que seja diferente, só não sei, então não vou falar nada, porque não tive, não tenho a menor ideia como é. Mas, enfim, é muito legal. Eu gostei muito do meu parto, eu gostei muito de ter tido um parto normal, eu gostei muito da recuperação, gostei muito do início ali com o bebezinho, tudo. A única dificuldade que eu tive mesmo, real, que aí foi uma coisa que não foi do jeito que eu gostaria que tivesse sido, foi o rolê da amamentação. Porque eu queria muito conseguir amamentar, não deu certo. Porque, não sei, provavelmente as minhas amigas já devem saber, porque eu acho que eu já contei isso pra quase todo mundo, mas antigamente, eu tinha desde criança, né? Tinha um problema nos mamilos, que era mamilo invertido. Significa que o biquinho do meu mamilo, ele era bem pra dentro, fazia tipo um buraquinho, assim. Cada mamilo meu era um buraquinho pra dentro. E não era só uma fendinha. Um lado era só uma fendinha e o outro lado era realmente um buraco. E aí, quando eu tinha uns 21 anos, eu operei, fiz uma cirurgia pra corrigir, uma correção desses mamilos invertidos. E aí, o que acontece? Pode ser que seja por causa da cirurgia, que cortou ali os ductos, os canais do leite. Pode ser que seja por causa da própria anatomia do meu mamilo, do jeito que ele era antes, como ele era muito retraído. Talvez ele não tivesse desenvolvido esses ductos, esses canais para passar o leite. Mas basicamente, o lado do meu peito, que era só uma fendinha antes, tava ok. Tava saindo leite. E o outro lado não saía. Eu custava conseguir fazer sair uma gotinha. E aí eu tava tentando estimular a produção de leite, porque talvez se estimulasse muito ia dar um jeito ali de sair, mas não saía. E aí a gente foi tentando, e o Levizinho com pouco leite, porque o leite não queria sair. Do lado que tava saindo, saía um pouco, não era lá essas coisas, mas dava aí pra dar um apoiozinho nutricional pra ele, bem pouquinho. E o outro lado não saía nada. E aí foi indo, isso foi piorando, meu peito foi inchando, foi começando a dar problema, muita dor, e nada do leite sair, até que chegou um momento que o peito, que estava relativamente funcionando bem, ele desandou, começou a sair, realmente, eu tive
não sei como é que chama, mas enfim, eu comecei a produzir bem, assim, bastante leite, isso em poucos dias. Começou a sair, assim, de escorrer, de molhar tudo, a roupa e tudo. E o outro lado, nada. Só doendo mais e inchando e ficando vermelho. Levi acordou de verdade agora, galera. Acordou não, fechou o olho. Não, acordou sim. E aí aconteceu que eu tive que interromper a minha amamentação. Tive que tomar um remedinho pra secar o leite e o Levizinho se tornou um neném alimentado com fórmula, desde o seu 5º dia de vida. E é isso. Essa parte foi bem ruim. Eu não gostei. Quem quiser mais detalhes pode me perguntar mais. Foi bem ruim. Foi a única parte assim que me deixou triste. E foi ruim fisicamente, dor, tive febre. E é isso. Agora passou. Agora tá tudo resolvido. Eu vou lá cuidar do Levi, gente. Beijo. Tchau.